Boa noite. Estamos aqui para mais Spirited, uma nova forma de levar a doutrina até você. Conteúdos curtos e profundos. 20 minutos de conversa, 20 minutos de interação. Envie suas perguntas aqui no chat e ao final teremos esse momento para tirar as dúvidas. Hoje teremos aqui a presença ilustre da Caísa Velar, trabalhadora da nossa casa, FEJAC, nos trará o tema cooperação. Seja bem-vinda, Caísa. Olá, boa noite, Gabriel, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vem aqui nessa terça-feira falar um pouquinho sobre cooperação, não é mesmo? E esse tema, ele convida a gente para o trabalho, né, Gabriel? Ele já convida, a cooperação já fala para a gente sobre trabalho. Com certeza. Queremos muito escutar um pouquinho sobre cooperação. Vamos lá, então. E falar de cooperação é falar de trabalho. É falar. A palavra cooperação, né, já traz para a gente no finalzinho a palavra ação. E no início a palavra, o co ali, o co de cooperação, né, o prefixo que já traz para a gente a ideia de trabalhar em conjunto. Então, hoje a gente vai falar de cooperação, porque cooperar, a gente pode cooperar, como nos diz Emmanuel, até servindo um copo d'água com boa vontade. Mas hoje a nossa conversa aqui é sobre uma outra lição que Emmanuel nos traz, sobre saber cooperar. Ele fala sobre saibamos cooperar, né, na lição 146 do Fonte Viva. E esse saber cooperar muito nos chamou a atenção, porque não é simplesmente o trabalho, mas a consciência sobre o trabalho. Né? Tomar consciência, nós espíritas somos convidados a tomar consciência, porque vamos aqui na nossa conversa afirmar que muitas vezes é difícil, é árduo, né? É sacrificante, é aquela relação que dói, aquele trabalho que exige da gente esforço e muitas vezes a gente deixa de lado. Então, como tomar consciência para tornar isso mais leve, para tornar esse trabalho possível? Porque é o que a gente veio fazer aqui, trabalhar para o nosso aperfeiçoamento. E o nosso aperfeiçoamento também contribui para o aperfeiçoamento do outro, e muito, porque nós colaboramos muito quando nós nos aperfeiçoamos. As nossas relações melhoram positivamente e profundamente. Então, a gente precisa retomar a ideia, né? A gente vai olhar para a cooperação com essas lentes do espiritismo, né? Diante das leis espirituais, as leis morais, como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, né? A cooperação está diretamente ali dentro da lei do trabalho, dentro da lei de sociedade, né? Do viver em sociedade, ou seja, dessa relação com o outro. A gente vai olhar para a cooperação hoje por essas lentes, né? E dentre essas lentes está a lente maior, que é a lei do amor, né? Então a gente vai olhar para a cooperação nesse lugar de trabalho de amor, de transformação, a qual Cristo nos convidou. E vamos voltar um pouquinho, né? Quando a gente reencarna, né? Quando a gente escolhe reencarnar, ou quando a gente chega aqui, a gente já começa, se a gente olhar para o nosso corpo, a gente já identifica um elemento em nós que fala da cooperação, que é o nosso umbigo. Nosso umbigo é ali uma partezinha que fala desse vínculo de alguém que cooperou para que a gente pudesse voltar e ter essa oportunidade bendita de refazer os caminhos, não é mesmo? E toda a nossa primeira infância, toda ali, né, no nosso período de infância, a gente precisa da cooperação direta de muitas pessoas, né? Da mãe, do pai, dos tios, dos avós, de pessoas que contribuam para o nosso desenvolvimento. E chega uma hora que nós somos convidados a retribuir, porque é a lei, né? A lei de cooperação é uma via de mão dupla. Eu dou e eu recebo. Então, tem horas que eu estou recebendo a cooperação de muitos e tem horas que eu estou sendo convidado a fazer a minha parte, né? E a cooperar. E assim seguimos cooperando, sendo instrumentos uns para os outros de desenvolvimento, de possibilidade de crescimento, um para os outros, né? E quando a gente reencarna, a gente tem um objetivo maior, que a gente não pode perder de vista. E muitas vezes nesse percurso, né, das nossas relações, no percurso das nossas atividades, a gente esquece desse objetivo maior, que é o aprimoramento,
que é o crescimento moral, o desenvolvimento, a transformação íntima para chegarmos à comunhão com o nosso Pai. Porque nós vamos, ao longo dessas muitas existências, nós fomos, né, nos afastando dessa comunhão, dessa relação, nos perdendo pelos caminhos, e aí nós sentimos a necessidade de retornar, né? Temos a necessidade de retornar para realinhar. E o que é preciso, né, nesse processo de voltar e realinhar e reequilibrar, né, a nossa relação com as leis, né, as leis maiores, essa lei de amor da qual eu me afasto. Então, qual o trabalho que eu preciso fazer? Como eu coopero? Porque se eu já sei que eu voltei para burilar todas essas virtudes em mim, né, para realinhar valores, para olhar por outras lentes, né, e agora com a lente da doutrina espírita que tanto esclarece, né, com a qual a gente entende que o outro é meu instrumento de perfeição. Como fazer esse processo? Eu acabei dando a dica antes, né? É olhar mesmo para o outro, porque o outro é essa ponte, né? No livro Espírito, O Espírito da Verdade, tem uma fala de André Luiz muito bonita que fala, inclusive, sobre isso. Eu anotei aqui, ó. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus, mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das próprias criaturas. Então, nós temos ferramentas, né, nesse processo de desenvolvimento para a gente chegar na perfeição que nos cabe, né, para a gente viver em plenitude que nós desejamos, aquela paz que às vezes nos falta, né? A gente tem um lampejo do que é isso nos escritos que os espíritos nos deixaram, né, nos trazem. Então a gente tem uma noção do que é viver essa plenitude, mas ainda não vivemos e desejamos tanto. Então quais são as ferramentas, né, para esse burilamento? E como o André Luiz fala aqui para a gente, o Criador atende as criaturas pelas próprias criaturas. Então, nós temos como ferramenta o outro, o próximo. E começa com o próximo bem próximo de mim, né? No nosso lar, ali começam os nossos primeiros desafios, nossos, muitas vezes, até desafetos, e são aqueles irmãos com quais nós vamos ficar na nossa caminhada mais diretamente em convívio. Então, para onde eu preciso olhar? Porque muitas vezes é tão desafiador, seja no nosso lar, seja no trabalho, né, profissional, porque trabalho é qualquer serviço útil no bem. Então, no nosso dia a dia, por que é tão desafiador olhar para esse próximo com esse olhar de amor, com esse olhar de bondade? E aí, nessa hora, a gente lembra do mandamento maior, né? De amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E a gente se pergunta se é difícil olhar para o próximo com amor, né? E olhar para ele como eu olho para mim, como será que eu tenho olhado para mim? Será que eu tenho me olhado com olhos de amor? Será que eu tenho cooperado, né, para o meu desenvolvimento? Será que eu tenho me acolhido? Será que eu tenho me escutado? Será que eu tenho usado de paciência? Porque tudo que falta, tudo que me incomoda na minha relação com o outro, em alguma medida aquilo está em mim. Fala de mim também, não é? Às vezes é um marcador para a gente pensar lá o que está faltando na minha relação comigo mesmo, né, comigo mesma, para que eu consiga desenvolver essa relação, esse olhar de bondade para com o outro. O que está faltando na minha relação com esse Pai amoroso, né, de entrar em silêncio, de entrar em prece, que é um das ferramentas, um dos recursos que nós temos para estar em comunhão, entendendo, porque às vezes é essa comunhão com o Pai, de silenciar e entrar em contato com Ele, que vai nos dar possibilidades, vai nos dar material para a nossa relação conosco, né, de amor e com o próximo. E nesse processo, né, nessa relação que a gente visitou agora, né, de relação comigo, com o outro, primeiramente com o Pai, uma das coisas que dificultam muito nessa relação, porque quando eu vou ao encontro do outro, quem eu espero encontrar? O que eu espero encontrar? Será que eu estou vendo o outro
a necessidade dele? Será que eu estou vendo no outro a necessidade dele? Será que eu estou enxergando o outro? Ou será que nesse encontro com o outro eu enxergo a mim, né, no meu orgulho, no meu egoísmo, eu me enxergo ainda que de modo equivocado, né, porque essa relação ainda é uma relação infantil, né, que eu tenho trabalhado, que eu venho trabalhando. Então, nessa relação com o outro, a gente se questiona também, deve parar e refletir nessa relação de trabalho, de cooperação, o quanto o meu orgulho, ou seja, o meu valor pessoal exacerbado, né, dificulta essa minha relação de convívio. E aí dificulta a minha cooperação consciente, porque de alguma forma a gente sempre coopera. Mas essa cooperação consciente de se tornar possível até aquelas vivências mais difíceis, né? Que exigem de nós mais entendimento, maior entendimento. Então, é preciso olhar aí para os preconceitos que eu trago, né? Para esse valor que eu atribuo a mim exacerbadamente. Então, nesse encontro com o outro, o quanto egocentrado eu estou, que ao buscar cooperar com ele, eu busco, na verdade, que ele faça o que eu quero, que ele faça o que é bom para mim, que ele faça o que vai me favorecer. E naquele momento que ele não age da forma como eu espero que ele age, a situação se torna muito difícil, né? Se torna muitas vezes até inviável. A cooperação fica extremamente dificultada, o trabalho, né, com o outro. Muitas vezes, esse trabalho com o outro vai exigir da gente o silêncio. Às vezes não é a fala, porque às vezes a gente espera também estar nesse lugar de ação, e aí isso também fala do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de um lugar de direcionamento, né, da vivência, do que tem que ser feito, do que como deve ser feito. E aí a gente também está falando de orgulho, porque a gente ali não está respeitando o livre-arbítrio do outro. Então, a gente não está cooperando num lugar de respeito, num lugar de entendimento, que cada um tem um tempo, cada um tem o seu momento evolutivo, né? E isso a gente não pode esquecer. Porque se Deus age assim para conosco, devemos pensar nessa prática para com o nosso próximo também, não é? E Emmanuel traz para a gente, é muito interessante, assim, porque são ferramentas, né, que nós vamos ganhando dos amigos espirituais, dos benfeitores, para que a gente cresça e nos auxilie nesse processo de crescimento, né, moral e evolutivo. E Emmanuel traz para a gente, lá no Pensamento e Vida, né, no livrinho, naquela cartilha, sobre a mente. Antes de entrar em cooperação, que é a terceira lição, ele traz para a gente sobre a mente e depois sobre a vontade. E é muito interessante, porque são ferramentas muito valiosas. Ele fala sobre a mente ser o espelho, né? Esse espelho da vida, refletir muitas vezes o que está em nós. Então, muitas vezes a nossa relação com o outro, a gente está refletindo, a gente está vendo o nosso reflexo em alguma medida, e às vezes isso é difícil, não é? E ele fala assim, ó, que a nossa emoção, nós vamos ter as nossas vivências, né? E essas vivências vão gerar uma emoção. E essa emotividade, né, essas emoções geradas, elas vão plasmar ideias, então elas vão plasmar ali todo o nosso campo mental. E esse campo mental, né, essas ideias, essas imagens formadas a partir dessas emoções, elas vão direcionar a nossa conduta, elas vão direcionar a nossa palavra, as nossas ações, não é mesmo? Então, a gente já tem uma ferramenta aí de olhar, que Emmanuel traz para a gente, de olhar para as nossas emoções, para a gente buscar essa cooperação conscienciosa, né, buscar esse entendimento do fazer o bem, sem olhar quem, sem esperar que o outro seja o que eu quero que ele seja, é transformar a mim mesmo, transformando as minhas emoções, fazendo o que Santo Agostinho nos direciona, né? Refletir, revisitar, como eu me senti diante desse trabalho com esse meu irmão, como eu me senti, quem eu estava sendo ali, o que eu esperava.
francamente, numa conversa franca com a gente, porque às vezes o ego é muito sabido, né? Às vezes ele vai usando assim subterfúgios e explicações para justificar. Sem justificativa, porque a nossa consciência sabe quando a gente agiu, né, por amor, quando as nossas motivações foi ajudar por ajudar, enxergando o outro não como um meio de conquistar algo, de conseguir, de ser beneficiado, de ser prestigiado, né, de ser favorecido, mas como um fim, né, o trabalho pelo amor ao trabalho, auxiliar com o que nos cabe, porque também a gente está num momento evolutivo, então o que nos cabe, né, fazer o que a gente consegue fazer naquele momento. Isso é importante a gente refletir. E colocar esse entendimento de que cada um tem o seu momento, né? E o que eu vim fazer aqui é progredir, para estar em comunhão com o Pai, aprimorar essas virtudes em mim, né? Sair daqui melhor do que eu cheguei, e para isso a engrenagem da cooperação, a engrenagem do trabalho mútuo, é o que cabe a mim, qual é a minha parte. Não esperar que o outro faça, mas o que eu posso fazer. Né, refletir sobre as minhas ações diárias, sobre as minhas ações em todos os âmbitos da minha vivência aqui, no lar, na atividade profissional, na casa espírita, no lazer com os amigos, aonde eu for convidado a servir. Né, e servir, desde servir um copo d'água, a palavra aqui, a nossa conversa, a auxiliar numa prece, num silêncio, auxiliar numa conversa amiga, auxiliar num trabalho físico mesmo, de auxílio físico, de ajuda de pegar alguma coisa, enfim, no que nós formos chamados a servir. E a gente tem grandes inspirações, né, nesse processo aí de transformações. E a nossa vontade, ela tem que ser imperiosa. Porque como Emmanuel também nos traz antes, né, da lição de cooperação, que a vontade é esse grande impulsionador, sabe? Que vai colocar o nosso desejo, porque às vezes o nosso desejo de servir é um desejo que só beneficia o ego, né? Só beneficia o meu egocentrismo, esse olhar só para mim. E não é isso que a gente veio trabalhar. Para o aprimoramento é justamente ao contrário, né? É justamente olhar para esse coletivo, tem que ser bom para todos. Como eu posso olhar esse irmão e hoje auxiliá-lo para ser bom para ele e para mim, que a gente já consegue hoje. E colocar a vontade a serviço disso, porque a vontade vai transformar o desejo, colocar o desejo na linha reta, né, do aperfeiçoamento moral. Colocar a vontade, o desejo a serviço dessa vontade, desse objetivo maior da existência. Colocar a inteligência, que ele, né, como ele cita, a inteligência a serviço, né, ou seja, buscar entendimento, esclarecimento. A gente tem um roteiro seguro, né? Jesus trouxe aí um roteiro para esse serviço nosso, essa ação com o outro. Então, colocar o desejo, a vontade, né, o desejo a serviço dessa vontade, desse objetivo maior, a nossa inteligência, as nossas memórias, as nossas imagens, porque a gente vai precisar ressignificar. Então, eu vou precisar olhar para o outro enxergando, mudando a minha ótica, colocando uma lente, né, para enxergar de forma diferenciada. Então, eu vou precisar trocar a minha lente, né, enxergar esse irmão dentro da imperfeição dele, dentro dessa dor que muitas vezes me causa e dificulta a nossa cooperação mútua, como um instrumento e como ali ser melhor instrumento, né, do meu aperfeiçoamento e do aperfeiçoamento dele e de tantos outros que a mim chegarem. Nós temos exemplos lindos, né, de Pedro, que fez essa transformação, quando é convidado a servir aí a casa de Jeremias, o curtidor, e encontra muitos obstáculos. O objetivo era chegar à casa de Jeremias, o curtidor, e auxiliar com uma prece, porque a filha estava adoentada. Chegou lá, Jeremias estava numa situação promíscua com uma escrava, ou os irmãos envolvidos com jogos, com fortuna, tentaram bater em Pedro, a esposa, né, batendo na criança, até ensanguentar a criança que achava que tinha sido roubada, até que finalmente conseguiu chegar ao quarto da doente. Quando chegou lá, a doente estava falando obscenidades para Pedro, e Pedro não resistiu mais e saiu à procura do mestre. Quando chegou até o mestre, né, contou, narrou tudo o que tinha acontecido, e o mestre em silêncio, olha como que o silêncio é uma cooperação ativa, porque bastou o silêncio para Pedro entender, né, e fazer as reflexões, e Pedro questiona, mas mestre, eu não cumpri o que me pediu, eu não fui auxiliar, e
o mestre responde: Pedro, eu te incumbi, né? Porque eu já conheço a família do Jeremias, eu já conheço todas as dificuldades, eu te incumbi para que fosse lá e auxiliasse. E o auxílio era fazer uma prece. Então, essa história é muito interessante, Humberto de Campos traz para a gente no livro Cartas e Crônicas, porque mostra o quanto a gente vai servir a partir da gente. O que Pedro esperava encontrar? Né? Aquele Pedro, hoje nós temos um outro irmão, né, completamente transformado, e a gente viu essa transformação ao longo da vivência com Jesus e pós, né, a crucificação, pós o desencarne do mestre. Então, assim, como que a gente vai servir? O que a gente espera quando a gente se coloca a serviço e em cooperação? E a gente espera, o que a gente espera encontrar? Que a gente vai encontrar desafios, né? Nós vamos encontrar esses desafios. Então, como nós esperamos e como nós vamos estar disponíveis e prontos para o serviço a partir do que tem que ser feito, né? E Pedro ali, aquele mesmo Pedro que ficou extremamente espantado com a mãe que ensanguentava, né, a dona de casa que ensanguentava a criança, batendo até sangrar, era o mesmo Pedro que depois cortou a orelha do soldado, né? Então, olha quanto da gente, como a gente vai cheio de preconceitos, cheio de questões a serem reformuladas e que a gente leva isso para o nosso trabalho. Então, o convite aqui é repensar a nossa relação, é olhar para a cooperação nesse lugar, sob um novo olhar, num lugar novo, com as lentes, né, sob nova ótica, com as lentes do Espiritismo, com essa lente de amor, fazendo o nosso melhor, né, auxiliando quanto nós pudermos e fazendo bem, como diz André Luiz aqui, ó, tô com a minha colinha aqui do lado no caderno. Faço bem sem olhar quem. Você é o desejo de seguir para Deus, mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. Então, que saibamos olhar para esse próximo, né, fazendo melhor, cooperando, transformando-nos e auxiliando sempre. Maravilhoso, Caísa. Obrigado pela explanação. É sempre bom esses convites, né? Porque a gente fica, como você falou, ensimesmado, egocentrado. Exatamente. E às vezes é necessário um puxão de orelha, é necessário um convite para a gente começar a se mexer, não apenas ficar no mundo do plano das ideias, nos estudos, mas se colocar em prática mesmo. A gente teve algumas perguntas aqui, vou lançando na tela Ótimo. e vou te lendo para você. Vou começar com uma pergunta da Paula, que é a seguinte: como auxiliar uma pessoa que não quer ser ajudada? Como cooperar nessas situações? Bom, a gente tem o exemplo, né, do próprio mestre Jesus, quando era solicitado, né, quando era solicitado, ele perguntava: o que queres? Né, o que queres? Então, a pessoa precisa querer. É preciso respeitar o livre-arbítrio, né? Deus respeita nosso livre-arbítrio todo o tempo, né? E é preciso que a gente pratique isso, porque a cooperação, muitas vezes, é esse respeitar. E não é um respeitar inativo, né? Porque eu posso continuar e permanecer, posso e devo continuar e permanecer em trabalho. Como? Na prece, no silêncio, né? Em vez de discutir, em vez de falar, porque às vezes a gente quer transformar o outro, e ainda ali muitas vezes a gente está agindo pelo nosso egoísmo, né? Querendo transformar o outro a partir do que eu acho que é certo, né? Não deixando o outro ser e viver o tempo dele. Então, nesse momento, muitas vezes é o silêncio, né? E a prece, que é um trabalho ativo no bem. Vamos saber. Bom, a Brenda mandou a seguinte pergunta: como se dá o aprimoramento moral e a transformação ao qual a cooperação nos convida, quando a pessoa opta por uma vida de isolamento? Então, o mais importante é que não está no caminho do equívoco, né? Mas quando eu me coloco em isolamento, eu deixo de praticar a lei essa lei maior, né? Essa vivência em sociedade, essa relação mútua, que é onde a gente cresce, onde a gente pratica. É igual escola, a gente vai para a escola, a gente aprende, a gente
tem um monte de matérias, e a gente vai fazer um teste, uma provinha, para ver se a gente aprendeu de verdade aquele conteúdo, não é? E é nessa prática, porque é nessa prática que eu abro mão do meu egoísmo, eu me dou, eu tenho a oportunidade de me doar. Então, é na vivência, sabe? É no lidar com o outro. Então, uma hora, esse momento tem que chegar, vai chegar. Esse é o processo do progresso, né? Com certeza. A Paula manda mais uma pergunta, que é: como conciliar a cooperação e a expectativa que criamos? Bom, E aí é voltar mesmo para o que a gente conversou anteriormente, né? É olhar para si, porque o problema é... essa pergunta da Paula aí que você leu é muito interessante, porque ela fala assim, e a expectativa que criamos. Então, a questão está no nosso jeito de olhar. A expectativa que a gente cria. Então, o que a gente espera quando a gente coopera? Será que o meu intuito é auxiliar no que o outro precisa ser auxiliado? Ou eu crio uma expectativa? Me colocando como exemplo, fui convidada, né, a esse bate-papo sobre cooperação. A minha intenção é trazer, compartilhar um pouquinho do que eu sei, a minha intenção é mostrar o quanto eu sei, a minha intenção é prestígio, a minha intenção é mostrar a minha intelectualidade. Qual é a minha intenção? Né? Qual a expectativa, né, criada? E aí isso é uma ótica minha. Né? Então, a cooperação a qual Jesus nos convida é vivenciar esse amor. Né? Vivenciar esse amor, ele não forçava ninguém a nada. Então, a expectativa era se doar. Né? Se doar, eu vou fazer o possível. E, às vezes, o possível é manter mesmo o espaço dele, deixar o outro ser e estar, né, no tempo dele. Esse é um dos nossos desafios, né? Porque a gente cria expectativa. E a gente cria a partir dos nossos preconceitos, né? Sim, o reconhecimento, do reconhecimento, prestígio, como você falou. Prestígio, dos reconhecimentos, das expectativas que a gente cria a partir até das nossas questões de costumes de época também. Né? Se fizer isso, eu vou usar dessa forma, eu obtenho aquilo. O outro tem que agir desse modelo. Então, a gente vai, né, criando padrões e enquadramentos para o outro, né? Certeza. Não é isso, não é essa a proposta. Bom, a Lúcia Catabriga, ela mandou a seguinte pergunta para a gente. Às vezes a cooperação ao outro que nos cabe é deixá-lo caminhar por si. Sim. Mas nem sempre conseguimos ver com clareza qual a ação de cooperação que nos cabe. Como saber quando agir ou não? É ótimo isso. Tem uma história maravilhosa de Pedro, curtinha, tá? Só para ilustrar, a gente ainda tem uns minutinhos, né? E aí Pedro, depois disso tudo, né? Quando Jesus, na última ceia, tá lá em Boa Nova, também Humberto traz para a gente, nos presenteia com esse texto. E Jesus fala ali na última ceia ali que Pedro não estava pronto ainda, que precisava aprender, né? Que ele estava aprendendo a aprender, ou seja, ainda tinha muito a aprender. E depois houve o desencarne do mestre, né? A crucificação e aquele processo do deserto de Pedro. Ele passa a refletir sobre tudo que tinha vivido. O mestre, né, naquela aparição, aparece e pergunta se Pedro o amava e pede para que as ovelhas sejam apacentadas. Inclusive, Pedro era também sua ovelha, então ele precisava apacentar a si mesmo e nesse processo conduzia tantos. E já com a Casa do Caminho aberta, funcionando, em algum momento uma pessoa bate a porta, uma mulher bate a porta muito descontrolada, essa parte não é em Boa Nova não, tá, gente? Eu falei da questão de Pedro aprendendo a aprender, que eu acho interessantíssimo, porque somos nós, né? E essa irmã bate a porta e falando obscenidades e numa intemperança muito grande. E eles ali em conjunto, né, porque se reuniam para falar do evangelho, para compartilhar as ideias e aperfeiçoar os entendimentos, e todo mundo para e se espanta e vai abrir a porta e não vai abrir a porta, vai acolher, não vai acolher, a mulher, né, aquela irmã, aquela mulher poderia criar
um conflito ali, até porque tinha muitas mulheres de família, e deixar entrar, como seria isso, e Pedro não sabia como agir. Olha que interessante. Pedro não sabia como agir. Pedro se recolhe em prece, entra num cômodo à parte, sai ali do meio, né, do grupo, se recolhe em prece, e o mestre lhe aparece e direciona, sabe, Lúcia? E fala para ele abrir a porta e acolher, porque ela era uma irmã. E Pedro vai, abre a porta com os olhos marejados, porque ele chorou muito, né? O desespero de ter que agir ali, todo mundo esperando uma ação de Pedro. E ele, como eu ajo aqui, né? Deixo entrar e vai desequilibrar o ambiente, não abro e é uma irmã, como acolher, como auxiliar nessa situação? E Pedro, então, depois do direcionamento do mestre, né, e seu coração já dizia aquilo, né, e o mestre vem afirmar que era isso mesmo, Pedro vai até a porta. Quando ele abre a porta, a mulher que não esperava, né, leva aquele susto e pergunta para ele, né, quem era ele? Quem é você? E Pedro fala com os olhos marejados, eu sou teu irmão. Então, essa história me marca muito, porque é isso, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes o auxílio ele não é direto, né? A pessoa não tem condição e nem a gente tem condição de ajudar, não é? Então, assim, isso a gente tem que ponderar, né? Emmanuel fala para a gente lá na lição de cooperação sobre a ponderação e sobre a lógica, né? Que a cooperação é essa expressão de amor. Mas a gente tem que saber sobre essa ponderação e essa lógica, porque tem horas que a gente não tem condição para auxiliar diretamente, né, gente? Numa ação direta, ou seja, numa palavra, seja num trabalho físico, enfim. Mas a gente pode e deve e sempre estar em prece. Porque ali a gente não deixa de auxiliar, porque a nossa prece, né, chega, né, o auxílio, através da nossa prece chega o auxílio, então a nossa cooperação se dá de alguma forma, né, não é por meio direto, mas ela acontece, então ela chega a quem precisa ser ajudado, né, e também nos auxilia quanto ao que fazer, porque a gente não sabe, então a gente pede auxílio, porque o encaminhamento vem. Vem um texto num livro quando a gente está lendo, vem uma conversa com o irmão, né, que aparece, a gente troca uma ideia, nossa, mas me deu ideia que eu estava esperando, veio a resposta, vem um filme, enfim, a gente acaba sendo auxiliado. Então, quando a gente não saber como agir, é mesmo, como dizia Jesus, né, depois de servir a multidão, subir ao monte. E esse subir ao monte é muito simbólico, que é elevar a consciência mesmo. Então, entrar em prece, entrar em silêncio, né, que o direcionamento virá. E como você falou, né, às vezes não, sempre, né, nós somos intuídos, então nós somos ferramentas também para os espíritos superiores aqui encarnados, para auxiliar, né, o outro que está precisando, às vezes de uma palavra, às vezes de uma ação mesmo, às vezes de um conselho, às vezes de seja o que for, que somos ferramentas, e até onde estamos preparados, né, para ser essa ferramenta. Essa ferramenta. E porque esse trabalho é a grande engrenagem, né? É a grande engrenagem, é o trabalho constante. E Deus trabalha até hoje, né? Jesus trabalha, né? Com Pedro, quando Pedro desencarna, ele é levado a uma instância, né, de refazimento com o Cristo, e Jesus fala para ele, ó, Pedro, agora você pode descansar, mas eu vou trabalhar. E Pedro impetuoso, né, chega para Jesus e fala, mas eu vou contigo, Senhor. E ele vem, né, eles foram a Roma e se depararam com um pedido de auxílio, né, Jesus fala, Pedro, acho que é uma ambulância, Pedro, alguém te chama, alguém lhe pede auxílio. E aí Pedro se depara com aquele soldado que o tinha, né, que tinha dado a pedrada final, que tinha sido o elemento ali, né, o instrumento para o desencarne de Pedro, ou seja, tinha dado aquela pedrada final na cabeça de Pedro, e Pedro então desencarna. Se a gente não está alinhado com as leis desse pai que rege, com essas leis de amor,
nós olharíamos para esse ser como um inimigo, como um adversário, como, né, enfim. E naquele momento, Pedro atende ao chamado daquele irmão, né, que estava com os filhos nos braços, doente, né, muito, muito adoecido, queimando em febre, e Pedro beija a testa do soldado. E naquelas vibrações, naqueles fluidos de amor que são liberados, e, enfim, o menino fica curado. Então, é muito bonito, né? Bom, a gente está chegando já no fim aqui, então nesses minutos finais, eu gostaria que você fizesse um chamado para aqueles que não se sentem capacitados ou aqueles que, não diria por preguiça, mas assim, não tem aquele convite feito para o trabalho. O que você pode falar para essas pessoas, para começar a cooperar hoje? Hoje, que o trabalho é imperioso, nós precisamos urgentemente olhar para a vida, né? Apreciar a vida, os chamamentos que nós temos todos os dias, em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa atuação, olhar para isso como quem ganha um presente e precisa apreciar cada vivência, sabe? Porque cada aguilhão, como fala lá Emmanuel também, Caminho, Verdade e Vida, na verdade, às vezes é aquele futucão que a gente precisa para começar o movimento de transformação, que é esse trabalho incessante de olhar para si, de se transformar e nesse processo com o outro. Quanto às nossas imperfeições, Jesus tinha muitos colaboradores. Seus apóstolos não eram perfeitos, eram imperfeitos. Quantos que o seguiam, que ali eram imperfeitos, e com as suas imperfeições, porque é no caminho que a gente se aperfeiçoa, né? E com as suas imperfeições, auxiliaram e muito dentro do que tinham condição para fazer, e no percurso, indo fazendo suas transformações íntimas e se modificando. Mas ainda ali, em suas imperfeições, imperfeito que somos chamados a cooperar, a servir, a dar o melhor de nós, e sempre temos a contribuir. Né? Se a gente achar que não tem, a gente está ali parado, estacionado no egoísmo. Então, vamos dar o que a gente consegue dar hoje e aprimorar para darmos cada vez mais e melhor de nós mesmos. Perfeito, Caísa. Muito obrigado por hoje, pela explanação, ter falado um pouquinho sobre cooperação para a gente, ter feito esse convite. E te convido para uma próxima, quando puder vir aqui de novo conversar mais um pouquinho conosco. E muito obrigado. Semana que vem a gente tem palestra com Pedro Onofre com o tema desencarnação. Te esperamos aqui na próxima terça. Muito obrigado e até mais, gente. Boa noite.